nesses anos. Tudo o que aconteceu foi necessário acontecer. Tô cansada, Senhor, tô cansada. Abre a minha igreja, Pai, por favor, Senhor. Eu te peço, Senhor. Saudade do teu altar, Senhor. Estou muito, muito feliz. Já agradeço a Deus a toda hora, a todo momento, por estar de novo aqui nesta igreja. Muito obrigada, Senhor. Essa fase dos conflitos da Igreja do Reino de Deus em Angola, outrora a Igreja Universal, começa propriamente em novembro de 2019, no dia 28, onde estávamos perante uma grande rebelião, onde irmãos, diria dessa forma, que outrora faziam parte do clero, faziam parte do altar, acharam que era viável tomar o poder da igreja à força. Na verdade, o que estava patente ali era tomar o poder da igreja à força. Do meu ponto de vista, é o cumprimento da Escritura. Porque a Bíblia diz que, por causa do nome do Senhor Jesus, por causa da verdade, nós seríamos perseguidos. E trouxeram narrativas, que eles chamam de manifesto, que culminou então com processos judiciais e acabou de alguma forma levando a igreja então a uma investigação. E são essas pessoas que infelizmente entraram para se servir quando eles notaram que os seus objetivos não eram satisfeitos, então criaram narrativas acusando a igreja de vários crimes. E a partir dali então começou, eu diria, a nossa guerra, A nossa guerra, porque para fazer cultos era extremamente difícil. Estávamos impedidos de fazer cultos, de participar dos nossos templos. Não poderíamos frequentar os nossos templos, não poderíamos fazer atividades religiosas. Estávamos nos sentindo praticamente asfixiados por essa situação. De legítimos passamos a ser ilegítimos. Nessa fase, nós orávamos em quintais, orávamos em casas, núcleos, e nessa fase também não foi fácil, não apenas para nós pastores, mas para os obreiros, para os nossos fiéis. Foi mesmo muito difícil para nós, e nós já estávamos acostumados a cultuar dentro das nossas catedrais, de repente ficar aí sem lugar para cultuar. Nós, por exemplo, estávamos num salão de festa, aqui no Espaço Mourão, onde nós passamos por muitas situações que nos causou muita tristeza. Todas as vezes que a gente ia para fazer um culto, participar de um culto, encontrava o salão completamente sujo. Olha, aquilo era um sentimento de muita tristeza. Teve uma casa onde a gente poderia cultuar, e nesse dia, quando nós chegamos para lá, a casa estava fechada. Nós tínhamos que cultuar com convidados, tínhamos que cultuar fora. E nesse dia tinha sol, muito sol ardente. Então, foi mesmo muito difícil, sem ter um templo para a gente buscar a presença de Deus. Passamos por muitas situações em lugares impróprios a pregar o Evangelho, e em muitas situações fomos impedidos de cultuar nos lugares que nós encontramos. Mas nós perseveramos e conseguimos chegar até o dia de hoje. Vem comunicar à sociedade angolana, em particular aos seus membros, obreiros e fiéis, o seguinte: fruto da intervenção oportuna e construtiva do Estado angolano, o conflito na Igreja Universal em Angola chegou ao fim. Primeira vez na história da Igreja Universal, um povo decide aquele que, no seu entender, os deve liderar. A direção da IURD anuncia a todos os membros e fiéis da IURD que será realizada uma Assembleia Geral Universal,
que contará com a participação de todos os membros. Em novembro de 2023, a Igreja anunciou a realização de uma magna Assembleia Extraordinária para que os membros escolhessem os seus representantes. Durante o processo, até a realização da Assembleia, dentro da própria Assembleia, então o que nós vimos da parte das pessoas? Dos membros, nesse caso, porque os membros ficaram felizes com esse processo. O que nós queríamos é que esse processo fosse o mais legível possível. Nós não queríamos mais que fosse um processo fechado. Então fizemos o convite para que esse processo fosse incluído também os membros. Como o povo é o que mais sofreu nessa situação, se fazia então necessário que o próprio povo decidisse quem pudesse estar na frente dos destinos da Igreja do Reino de Deus. Fiz voto certo, escolhi candidato certo. Estava à espera desse dia, porque dos 4 anos que a Igreja teve nesse problema, saber que hoje estamos a vir decidir e dar um ponto final mesmo nessa situação. Chama-se o voto certo, sem fraude, aonde o eleito é pelo povo, que não recua, não retrocede, não se vende, não se comercializa. Nós aprendemos muito com esse processo que nada caminha sozinho. E ninguém também deveria caminhar sozinho. É uma ilusão pensar que um grupo isolado pode se manter. As pessoas têm que viver em sociedade. E foi essa leitura que a direção da igreja teve para começar a resolver o problema da igreja. E as pessoas gostaram. Eu me lembro na altura também que até a própria autoridade também, o próprio Estado gostou. Algumas autoridades que nós havíamos consultado antes do processo disseram: não, esse é o melhor caminho que vocês estão seguindo, é incluir os membros, fazer com que as pessoas que participam da Igreja Universal na época fizessem parte desse processo para eleger o seu líder. O duro humano que eles carregam, não tem como negar e não dizer que não trabalharam, não fizeram alguma coisa. Alguma coisa fizeram, alguma coisa têm feito e eu acredito que vão continuar a fazer. Agradecer à própria direção da Igreja Universal em Angola pelos trabalhos sociais que eles têm realizado. Não são tarefas fáceis, mas tem-se dito que um país não cresce só. Cresce com o apoio da sociedade civil, cresce com o apoio das igrejas, cresce com o apoio de todos os angolanos. Este é um objetivo principal e que nós não podemos descurar depois de tudo que nós vimos aqui e ouvimos. Este ato de transparência e democracia culminou na eleição do Bispo Alberto II. No dia 14 de janeiro de 2024, uma nova era começou com a investidura do Bispo Alberto II e o novo corpo diretivo como os únicos líderes e representantes da Igreja do Reino de Deus. Deus vai ajudar e vai dar muita força conosco junto a trabalhar na mesma fé com o Bispo Alberto II. Eu sei que milagre vai acontecer. Porque passamos tempos em que não podíamos nem estar assim todos congregados e fomos pisoteados, passamos por muitas dificuldades. Então, quando podemos estar todos juntos, para nós é uma vitória muito grande. É dia de alegria, de vitória. É um dia que será inesquecível. Com uma nova liderança, a Igreja se voltou para as ações de grande impacto social e espiritual. A igreja física até esteve fechada, mas a espiritual sempre continuou. E no quesito social, não deixamos de ajudar as pessoas que sempre precisaram e sempre vão precisar, não é? Eu falo até mesmo no âmbito do trabalho social a nível
não só a nível de Luanda, mas a nível nacional, que a União Social tem levado a cabo juntamente com os nossos parceiros, porque a União Social e a Igreja do Reino de Deus são parceiros do Estado, mesmo na situação que a Igreja viveu. Essa parceria, na verdade, nunca teve um interregno. Pode ter havido aquela questão do trabalho não ser no volume que havia, mas sempre tivemos esse cuidado de manter o trabalho social, que é a característica da igreja, né? Estou muito feliz por isso. Que continuem, Deus abençoa. Epa, Deus no comando. Quando nós sentamos com alguém que está a passar por necessidade, quando sentamos com alguém que está a passar por dificuldades, nós ali sentimos a importância do apoio que nós demos. Normalmente é um apoio social, é material, mas lá no fundo, quando nós sentamos, conversamos, aquele apoio que é material passa a ter outras anuências. Quer dizer, que a pessoa depois entende que, afinal de contas, o mais importante não é aquela ajuda, não é aquele alimento, mas sim a palavra que ela recebe, e aquela palavra então sustenta ela para poder levantar a cabeça e continuar a caminhar. E que não seja só o primeiro dia a virem a fazer isso, mas seja sempre, porque aqui tem muitos, mas muito carentes. O reino de Deus hoje nos reconheceu que aqui também tem a população em sofrimento. E eu agradeço bastante pelo vosso gesto que fizeram hoje, virem aqui apoiar o povo de 10 de dezembro, do povo do Cauã. Tivemos também as doações de sangue, que tiveram seu impacto na vida de muitas pessoas, não é? Pessoas que nem são membros da igreja, não é? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas o vosso trabalho é somente virado aos membros da igreja? Não. Os membros da igreja também têm sido beneficiados, em parte, claro. Não temos como também atendermos a todas as pessoas, porque a demanda é grande. A igreja IRDA sempre teve o apoio dos membros da igreja para atender, às vezes, muitas situações de âmbito social a nível das nossas comunidades. Então, essa ajuda sempre veio da parte dos membros da igreja, não é? Não só pregar nos púlpitos, nos templos, mas demonstrar claramente, efetivamente, o amor próximo. A missão que Cristo deu à sua igreja, amai uns aos outros. E nós queremos, em nome da sociedade civil, reconhecer uma das instituições que também no seu dia a dia tem divulgado e levando como agente multiplicador de boa informação, e tem também apoiado as populações carenciadas a nível do nosso país. Nós queremos, neste ato da sociedade civil, reconhecer a direção da Unisocial da Igreja IRDA. O ano 2024 foi marcado por ações sociais que fizeram a diferença na vida de milhares de pessoas. Dentre os eventos realizados, somam-se 636 eventos, com a colaboração de 483.640 voluntários, 669.939 beneficiados no total. Soma de cestas básicas, 126.168 cestas básicas doadas, 70.161 refeições doadas e um total de sangue de 1.659 balões de sangue doados. Se o povo não cresce, não acreditasse, não confiasse em Deus, a fé não tivesse em pleno, com certeza não estaríamos aqui. Pai, tô cansada, Senhor, tô cansada. Abre a minha igreja, Pai, por favor, Senhor. Eu te peço, Senhor, saudade do teu altar.
reconhecimento da igreja nada mais é do que o Estado angolano reconhecer os passos legítimos que a igreja foi tomando. O próprio INAR e também o ministério que dirige o INAR, que é o Ministério da Cultura, ao ter acesso aos documentos e como foram traçados os caminhos do acordo conciliatório, percebeu que daí poderia se reconhecer a igreja, que parte pela carta de admissibilidade, que é o documento que faz menção que aquele nome ninguém mais usa, pode-se usar, parte da carta de idoneidade, que é o documento que legitima o líder ou presbítero geral logo depois da Assembleia, que esse também é um ponto muito importante. O Estado aconselhou que se fizesse uma Assembleia extraordinária, onde o resultado dessa Assembleia poderia ser a base para efetivamente o reconhecimento da igreja. Nós cumprimos com todos os pressupostos legais para a realização dessa Assembleia. Tivemos observadores da sociedade civil, pessoas que faziam parte do aparelho de Estado, tudo isso para então que pudéssemos respeitar a lei. Proposta que está a legalidade. 4 anos depois, fiéis da Igreja do Reino de Deus, ES Universal, regressam aos templos que tinham sido encerrados. O dia mais alegre chegou, o grande dia, o dia mais alegre chegou, o dia mais alegre. 14 de abril de 2024, abrem-se oficialmente as portas dos templos da Irda. Após cerca de 4 anos, os fiéis voltam a cultuar dentro dos seus templos com alegria e entusiasmo. Muito obrigada, Senhor. Sinto muito alegre, muito feliz, porque já há muito tempo que estamos à espera desse dia. Estou muito, muito feliz e agradeço a Deus a toda hora, a todo momento, por estar de novo aqui nesta igreja. Muito obrigada, Senhor. Aqui está conosco o termo de entrega. Foram 4 anos de espera para que então se cumprisse a restituição da igreja daqui do Lubito. Hoje, com os templos abertos, será feito 70 vezes 7 na vida daqueles que precisam de ajuda. Vamos de receber o termo de entrega judicial do templo aqui do Ambo, está aqui, já nos foi entregue, já está aberto o templo do Ambo, da Irda. Quando existe justiça, e nós temos isso em Angola, a justiça foi feita, foi reposta a legalidade e foi entregue os templos tal como nós desenhamos. Muito alegre por ver a porta da igreja de novo aberta. Era essa nossa esperança espiritual, que as nossas igrejas se abrissem. E neste momento sinto tão feliz, conforme a nível nacional as igrejas todas estão a abrir. Finalmente, o processo de entregas dos templos aos legítimos donos, que tem sido uma sequência de boas novas que devolveu a esperança a todo o povo da Igreja do Reino de Deus em Angola, chega finalmente à sua reta final. Com a devolução do templo sede em Malange, a alegria agora é absoluta. Dia 19 de novembro de 2024, se concedeu a restituição oficial da Igreja de Malange. E a luta foi muito grande, mas graças a Deus o povo de Malange é um povo de fé, um povo aguerrido, um povo que não tirou o pé, um povo que perseverou até o fim. Muito alegre por ver a porta da igreja de novo aberta. A fé que cada um de vocês teve permitiu que a unidade na igreja fosse uma realidade. A igreja, primeiramente,
ela caminha dentro daquilo que é a parceria entre o Estado e a Igreja, porque a Igreja não caminha só, a Igreja precisa do apoio das instituições para poder fazer valer o seu papel social. Nós temos mantido encontros com as autoridades do nosso país, no sentido de consolidarmos o nosso trabalho espiritual, do ganho de almas, e também o nosso trabalho social. Houve vários encontros, houve várias reuniões, e dentro desses encontros e reuniões, a mensagem que nós recebemos é uma mensagem de apoio, é uma mensagem de liberação para que possamos fazer o nosso trabalho. Como diretor do INAR, devo dizer que isso é um passo de muita satisfação, ver como a Igreja do Reino de Deus em Angola, que foi reconhecida por nós, o governo, tem estado a dar sinais de participação e apoio ao povo da nossa nação e particularmente cooperação e colaboração com o governo de Angola. A paz na Igreja é fundamental para a estabilidade do país, das famílias e de cada um. Por isso, o nosso compromisso com a Igreja é um compromisso que permite que a Igreja continue a seguir os ditames do caminho de Jesus Cristo. Um caminho que visa salvaguardar que o povo tenha paz, que o povo tenha saúde, que o povo tenha paz de espírito acima de tudo. Encontro daquela magnitude com o presidente da República muda muita coisa na Igreja no que diz respeito à credibilidade, à estabilidade também da Igreja, e é um encontro que trouxe uma grande valia para a Igreja, porque ali foi abordado assuntos relacionados com a problemática em si da Igreja, aonde recebemos a mensagem do presidente da República em apoiar a Igreja naquilo que for necessário. Também manifestamos o nosso sentimento de gratidão pelo facto de o governo angolano ter reconhecido a Igreja do Reino de Deus em Angola e terminado com o conflito da antiga Igreja Universal, e temos uma nova liderança portanto, na pessoa do Bispo Alberto II. Agradecemos esse gesto porque acabou o conflito. O Estado angolano tem a IRDA como parceira, tem o Bispo Alberto II como parceiro, tem os fiéis da IRDA como parceiros. E graças a Deus esse encontro trouxe uma grande valia com aquilo que é hoje nosso dia a dia na Igreja do Reino de Deus. Somos nós que saímos, somos nós que temos que voltar. Somos nós que temos que voltar. Lutamos, oramos, fizemos vigílias e hoje, graças a Deus, Deus está nos recompensando com a reabertura da Igreja. Com a reabertura da Igreja. No início dessa rebelião, dessa confusão que se levantou na Igreja, nós sempre tivemos uma posição firme. Nós amadurecemos também. Conforme eu disse, havia coisas que era necessário passarmos. E foi bom. Foi muito bom. Hoje, a realidade da Igreja é outra. E para permanecer durante 4 anos nessa luta, que teve encontro com Deus mesmo. Aquele que tiver um encontro verdadeiro com Deus, permanecer. Quando nós temos o Espírito de Deus, nós conseguimos vencer todos os obstáculos. Somente com a força de Deus foi possível aguentar as calúnias, as injúrias, os insultos, etc. Por isso a importância de nós termos o Espírito Santo. Por causa desse processo, muitas famílias se destruíram, muitos lares se dividiram. Era necessário pedir perdão, só assim
passamos a ter a paz na alma. Passamos a ter a paz na alma. Voltei disposta para seguir em frente. Só adorar, 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 não para mais. Porque o que eu passei nesses 5 anos que fiquei distante do Senhor Jesus foi muita coisa. Estou aqui de pé graças. É só graças a Ele. É só graças a Ele. E nesses 4 anos nós não fomos só até o fim, nós ultrapassamos o fim. O que eu vejo é que daqui para frente a igreja ela vai continuar o seu curso com muito mais força e vai continuar ganhando muitas almas, ou seja, as lutas que enfrentamos, as guerras que enfrentamos, só trouxe mais amadurecimento, idoneidade, seriedade, experiência, e temos a certeza que nessa luta muitos filhos nasceram, muitos guerreiros, homens de Deus e mulheres de Deus surgiram dentro dessa guerra, o que vai fazer com que a igreja será muito mais forte daqui para frente. Tudo cooperou para o crescimento da igreja, para o crescimento da obra de Deus aqui em Angola. O balanço que nós fazemos desde o conflito até a consolidação da igreja, aliás, ainda estamos nos consolidando, mas o balanço que se faz é positivo. Tanto o momento de lutas, de calúnias, difamações, as fake news, tudo isso ajudou, tudo isso cooperou para que a igreja hoje se tornasse uma igreja forte. As lutas que enfrentamos, as guerras que enfrentamos, só trouxe mais amadurecimento, idoneidade, seriedade, experiência, e temos a certeza que nessa luta muitos filhos nasceram, muitos guerreiros, homens de Deus e mulheres de Deus surgiram dentro dessa guerra, o que vai fazer com que a igreja será muito mais forte daqui para frente.